Você sabe como criar abstrações eficientes no seu código? Se não sabe, fica comigo que hoje eu vou falar sobre isso. Oi, meu nome é Vitor Osório, esse canal é Computação Crítica, e de vez em quando eu faço uns vídeo aula aqui, que são vídeos longos, onde eu faço sobre temas complexos, que fogem um pouco do cafezinho do dia a dia ali que eu estou botando todo dia. E hoje eu tenho uma série de vídeos chamado Design de Código com Stomp4j. Se não conhece a série, volta na playlist aqui. Esse vídeo está numa playlist, volta nele, vê desde o primeiro, que é interessante saber o que está acontecendo aqui, né? E hoje a gente vai falar sobre como criar abstrações, né? Esse vídeo, assim, o roteiro que eu acabei de fazer, o roteiro é um pouco improvisado, mas eu vou tentar, nesse vídeo, mostrar como criar abstrações de forma responsável. Então, assim, ficou alguma dúvida, ficou alguma questão aí que você quer que eu me alongue mais, deixa no comentário que a gente pode continuar falando ou pode tocar nos cafezinhos, né? Primeiro, assim, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque existe, muito se fala no meio do desenvolvimento que devemos criar abstrações de forma responsável, criar abstrações é perigoso. Então, assim, criar abstrações é muito importante quando a gente está falando de design de código. Se a gente não criar abstrações, a gente vai voltar a fazer código em assembly. Tudo no nosso código é abstração. Tanto que se você voltar, tem um vídeo meu chamado Existe uma filosofia do design de código, lá eu vou defender que a gente sempre está criando abstrações e trabalhando em níveis mais elevados, porque quando a gente cria abstrações, a gente consegue aumentar a nossa produtividade. Tanto que assim, todo código ele é em assembly. No último nível, ele é em assembly, porque ele vai ser transformado em linguagem de máquina. Então, assim, o que a gente escreve é uma abstração que é traduzido para uma linguagem que a máquina consegue entender. A gente trabalha sempre com abstrações. Então, criar abstrações é bom. A gente só precisa saber como fazer de maneira efetiva. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é uma abstração quando a gente fala de Java. Aqui, por exemplo, no Stomp4j, o que é o Stomp4j? É uma biblioteca Java com um protocolo que eu precisei fazer no meu mestrado. Então, assim, eu até achei poucas bibliotecas open source, mas elas não funcionavam. E aí eu decidi fazer o quê? E aí isso está nos vídeos anteriores. Eu decidi pegar a spec dela, ler a spec dela, em compreender e implementar essa spec. Depois fui descobrindo algumas outras coisas e eu vou colocar aqui nesse vídeo o que aconteceu, como eu cheguei ao design que eu tenho hoje e como é que eu criei algumas abstrações de forma efetiva. Já digo aqui, assim, essas abstrações não são as melhores que existem. Esse código não é o melhor que existe, mas aí foi o efetivo, foi o que funcionou para mim naquele momento. Então, vamos lá. As abstrações no Java são objetos ou interfaces, né? No Java a gente vai ter, assim, objetos, interfaces. Tem o record, que é a evolução do famoso POJO, para quem não sabe. Deixa eu até colocar aqui no roteiro, né? A gente tem as classes, as interfaces. Tem o antigo POJO, que é o Plain Old Java Object. O que era o POJO? O POJO ele era um objeto que as pessoas faziam mais para serializar, para enviar dados. Então, assim, era o famoso VO, DTO, e as pessoas tinham um costume bem que eu acho que é um antipadrão, que é não dar responsabilidade aos POJOs. Os POJOs era o famoso objeto ali que tem os getters e os setters, e muito do que era feito mudou nele, né? Aí com o POJO veio os records. O que são os records? São os POJOs, só que imutáveis. Então, assim, o record ele é naturalmente imutável. Aí, se você não sabe o que é mutável ou imutável, volta no último vídeo dessa playlist aqui que eu vou dizer lá o que é imutabilidade, né? Então, assim, o POJO, o record, ele é uma evolução do POJO, porque o Java não pensava, eu vou fazer uma classe record. Na verdade, não é que o Java não pensava, né? Eu falo sempre isso muito nos meus vídeos, que as pessoas costumam olhar para o Java, que é uma linguagem de 1994, baseada em linguagens que surgiram depois do Java. Por exemplo, o C# surgiu depois, o Golang surgiu depois, o Rust surgiu depois. Então, assim, é muito fácil você olhar para linguagens que foram feitas já olhando para o Java, vendo assim, poxa, seria interessante fazermos assim, e
jogar no Java a responsabilidade, você deveria fazer assim, mas assim, o Java tem evoluído bastante para pegar todas essas funcionalidades. Tanto que assim, eu tenho um vídeo também sobre linguagem de programação, procure aí nos meus vídeos, você vai encontrar, onde eu defendo que as linguagens elas vão evoluindo olhando uma para outra, elas vão entrando, olhando os desafios da outra, pegando esses desafios e implementando na sua própria linguagem. Então, por exemplo, quem que o Java estava olhando ali quando criou o Pojo? O C++. O C++ não tinha Pojo. Ou o próprio C, que tinha um tal de structure, que era muito mais complexo e muito mais difícil, né? Então, assim, eu lembro quando eu fui entender, faz um getter e um setter, era uma forma de você criar, você colocar observer, tipo, getter e setter, pelo menos isso eu me lembro ali, quando eu tava aprendendo Java, eu falei assim, você cria um pojo, você usa um get, um set, para saber quando aquela variável está sendo setada ou quando está sendo colocada. Por quê? Lá no C, quando você tinha um struct, que era basicamente uma posição de memória alocada, você não conseguia saber. Quem tinha um struct podia alterar um valor lá e você, que era a classe, você mesmo não sabia. Por isso que existia o getter, o famoso getter and setter, que hoje já virou um anti-pattern, mas naquela época era uma coisa muito boa. Então, assim, tudo que é isso aqui são abstrações. E aí você tem que entender quando que eu uso as abstrações. Por exemplo, quando que eu uso uma classe. Uma classe é onde eu implemento o meu código, né? Então, assim, toda vez que eu tenho uma classe, eu estou dizendo alguém que tem um código. E eu já digo uma coisa. Classes têm responsabilidade. Responsabilidades. Então, assim, toda vez que eu tenho uma classe, eu tenho que perguntar quais são as responsabilidades dessa classe, o que que essa classe está fazendo, por que que ela existe. Se uma classe tem mais de uma responsabilidade, ou ela tem diversas responsabilidades, aí já temos um problema. Então, assim, outra coisa aqui que a gente tem que voltar atrás. Uma classe, eu deveria até inverter aqui, porque agora eu vou falar de interface. O que é interface? Interface é seria como se fosse a borda da classe. A borda é um termo um pouco. Eu vou colocar aqui como. Seria a forma de comunicação. A forma de comunicação da classe. De cada classe. Mas eu ainda acho que essa definição é um pouco ruim, porque o que é uma interface? Interface é quando eu digo que, olha, existe... Não, na verdade, sim, eu vou definir interface como um estereótipo. Estereótipo. Um estereótipo. O que é um estereótipo? Eu digo que existe esse tipo de objeto. E aí eu vou implementar uns tipos de objetos, né? A classe e a interface, elas têm métodos. O que elas são? O que são os métodos? E assim, os métodos são muito mal compreendidos em Java. Por quê? Porque assim, existe uma regra chamada o tell, don't ask, que é basicamente assim, diga o que a classe deve fazer, não peça os valores. E por isso que os pojos são uma importante questão aqui. Porque normalmente o que a gente faz? A gente cria um objeto, aí esse objeto ele tem a estrutura do dado que a gente quer e a gente fica pedindo coisas para esse objeto e fazendo coisas com ele. Então é muito comum assim uma classe nossa receber 2 pojos e aí a gente cria uma outra classe para pegar os dados daquele pojo e trabalhar eles. E se for para acontecer isso já está errado. Para na hora. Você tem que se perguntar assim, quais são as responsabilidades. Pode ser que existe um pojo ou um record ali sem responsabilidades? Pode, perfeito. Assim, nesse código provavelmente eu vou ter aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho no código. Mas assim, o que tem que ficar desse aqui? A gente tem as interfaces que são um estereótipo, é quando eu digo assim, essa classe é desse tipo, existe esse tipo. Esse tipo vai ter esses métodos, e aí você sempre trabalha com a interface, que depois eu vou mostrar ali um design patterns que a gente pode trocar as interfaces. Assim, eu tenho diversas interfaces, eu tenho uma interface que tem diversas implementações. Nesse código aqui que eu estou mostrando na tela, eu trabalho com isso, né?
As classes são onde eu implemento as minhas responsabilidades. Então, assim, se eu tenho duas implementações da mesma interface, elas têm que ter responsabilidades distintas. Eu vou mostrar exemplos aqui. O Pojo é quando eu quero encapsular um dado, né? E esse dado ele tem que ter uma coerência interna. Ele não pode ser alguma coisa que não tem coerência. Por exemplo, o usuário. O usuário tem todos os dados de usuário. Mas eu quero separar o usuário, ele vai ter um endereço. E dentro desse endereço eu tenho todos os dados do endereço. Se você não entendeu o que eu estou falando aqui, vai no meu vídeo, na minha playlist de DDD, e procura onde eu falo dos building blocks do DDD. Eu não lembro muito bem o título do vídeo, mas eu vou deixar aqui no link, a referência no link. O que é? Se eu tenho um usuário, provavelmente o usuário é uma entidade. Se eu tenho um endereço, provavelmente é um objeto de valor daquela entidade. Então o DDD acaba trabalhando bem esses tipos de pojos aí que a gente pode ter. E os records são objetos de valor ou entidades que são imutáveis, né? A gente não vai alterar um recorde, não vai alterar os valores do recorde, né? Então, assim, coisa que você pode dizer para a classe, você tem que saber, tell, don't ask, nunca sempre diga para a classe o que você quer fazer. E o método é exatamente isso. Então, quando eu digo para uma classe, olha, eu quero que você faça isso, você tem que só passar os parâmetros. E o que são os parâmetros? Os parâmetros são aquilo que pode alterar os variantes daquela operação. Então, por exemplo, eu quero que você me envie uma mensagem. O parâmetro que pode ser quais são o local que você vai enviar e a mensagem a ser enviada, né? O meio de comunicação, aqui já não seria. Aí, se eu fosse mudar o meio de comunicação, já não seria um parâmetro. Quem sabe seria uma classe. E eu tô mudando a interface. Vamos. Entendeu? Esse exemplo é o que eu exatamente o que eu tenho no Stomp4j. Então vamos aqui, a gente vai ver isso a posterior. Vamos aqui, vai ver no final, né? Vamos aqui olhar como a gente caracteriza bons objetos, né? Eu já falei muito assim, como é que a gente constrói objetos, que tipos de objetos existem, e tudo que a gente está olhando aqui está dentro, todas as abstrações vão ser ou uma interface, ou uma classe, ou um pojo, ou um record, né? Então vamos olhar como é que a gente caracteriza um bom objeto. Como é que eu digo se o meu objeto é bom ou é ruim? Aqui eu vou usar muito como referência esse livro chamado Elegant Objects, né? Vale a pena você comprar? Não sei, é um livro caro, assim. Esse aqui eu peguei em sebo, né? Incrível que pareça, encontrei no estante virtual. Tava bem barato, gente. Alguém comprou, colocou lá, eu agradeço. Eu sempre olho no sebo, dá uma olhada no sebo, se você não fica comprando um livro muito caro. Mas esse livro também tem blog, então entra no blog, procura Elegant Objects, tem um blog lá, eu vou deixar o link aqui. E aí você dá uma olhada, é melhor do que ficar comprando um livro muito caro, que às vezes não pode acrescentar muito, mas é um livro bom, já recomendo, né? Então, assim, como é que a gente pode caracterizar bons objetos? No Elegant Object, ele fala, fuja do R, né? Mas pra gente, em português, fica complicado, né? Então, como é que a gente traduziria isso bem? Eu falaria assim, fuja do manager, né? É muito comum o manager, o service, ali a gente colocar aquela classe ali que a gente não sabe muito bem definir, né? A gente acaba definindo, não, esse aqui vai gerenciar todas as funcionalidades de usuário. Cara, quais são as funcionalidades de usuário? A gente não sabe quais são as funcionalidades de usuário. Então, assim, a gente tem que definir bem os nossos objetos. E o manager é uma palavra que é usada de forma genérica. Assim, eu respondo assim, fuja do manager. Então, todo objeto deve ter uma responsabilidade bem definida. E aí você vai perguntar, poxa, mas o que é a responsabilidade do objeto? A segunda dica é converse com seus objetos. Pega seu objeto e fala assim, poxa, eu estou criando um objeto, usuário manager. Quais vão ser as responsabilidades do meu objeto? Então ele vai falar assim, eu vou cadastrar o usuário, eu vou ler o usuário. Por que não tem um cadastro de usuário? E aí esse usuário vai salvar o usuário na base, vai validar o usuário, se o usuário está válido para o cadastro ou não, vai ver se aquela edição de usuário, por exemplo, muitas vezes acontece, eu não faço muito CRUD, então um pouco é difícil para mim falar como é que funciona o CRUD hoje. Então, assim,
Você pega um usuário e fala assim, eu posso editar ou não esse usuário? É uma coisa que o cadastro de user, eu nem sei como falar em inglês, cadastro, né? CRUD, create user vai fazer, né? Uma coisa que pode ser muito legal, assim, você em vez de fazer o CRUD, pega o create user reader, update user. Na verdade, isso aí a gente já tem como repositório, né? Mas o que você tem que fazer é conversar com os seus objetos, né? E aí você tem conversar com e sobre eles, né? Então a gente vai ver isso aqui, por exemplo. Vamos pensar aqui no Stomp4j, né? Para quem não viu os vídeos, o que é o Stomp? Stomp é uma interface, é um protocolo de message oriented, né? Orientado à mensagem, que quando eu fui implementar, eu peguei ali, eu precisava ler um Stomp que ele era implementado em WebSocket, e aí depois, quando eu fui usar ele em outro lugar, que eu queria ler outra mensagem, eu descobri que ele também podia ser implementado com TCP. E aí, o que aconteceu? Eu descobri uma natureza dual desse protocolo. O protocolo, ele não dizia a maneira como ele poderia ser usado. Então, algumas pessoas usavam com WebSocket, outras pessoas usavam com o TCP. E aí eu precisei mudar ele para funcionar nos dois, no caso que eu estava tentando, imaginando fazer. E aí surgiu a ideia de traduzir essa natureza dual usando alguns design patterns. E aí eu vou dizer que para você fazer boas abstrações, você tem que conhecer design patterns. E aí eu volto que toda vez que eu falo de design patterns, tem cafezinho meu falando sobre isso, vem alguém dizer assim, poxa, mas design patterns leva a over-engineering. Tem um cafezinho sobre isso aí, gente, procura aí na minha lista de cafezinho. Assim, over-engineering vai acontecer. O que acontece é que, assim, se a gente não falar design patterns, se você não conhecer design patterns, você não vai saber como aplicar eles, não vai saber quando identificar o momento que, olha, agora é o momento de eu usar no caso aqui, o que eu uso aqui? Eu uso um decorator e eu uso um observer. E eu uso, no caso, classicíssimo de decorator e o caso classicíssimo de Observer, né? E aí vamos dar uma olhada como é que funciona o Decorator e o Observer, que é muito interessante a gente conhecer ele. O Decorator é um objeto estrutural que permite que você acople comportamentos a objetos ao colocá-lo dentro de invólucro de objetos que contêm esse comportamento. Assim, o Decorator, na verdade, assim, o caso clássico aqui não é o Decorator, eu já tô assim, mas assim, o que acontece? É que o Decorator você pode adicionar vários objetos. Então, por exemplo, assim, eu quero ter um objeto que seja um notificador. E esse notificador pode ser via SMS, via Facebook, via Slack. Então, assim, eu crio uma interface comum daquele cara. E aí, aquele cara, eu digo a abstração que a gente vai ter ali. E é muito interessante que a gente tem que elevar em abstrações. Então, por exemplo, aqui, no Notifier, ele vai receber uma mensagem, pode ser um POJO, pode ser um record, e aí vai ser enviado no SMS, no Facebook e no Slack. E provavelmente essa mensagem vai ter que ter o quê? Qual que é o destino? O destino pode ser o usuário do Facebook, o destino pode ser o telefone do SMS, ou o usuário do Slack. Vai ter que ter um título. Será que tem um título? Tipo, mensagem tem título? O SMS não tem título. Mensagem no Facebook, eu não sei. Faz tanto tempo que eu não uso no Facebook. O Slack não tem título. Então, assim, a mensagem não tem título. Tem o corpo da mensagem. Será que aquela mensagem ela tem anexo? Tem uma imagem? Tem o Slack e o Facebook, creio que tem. O SMS já não tem. Então, assim, você vai ter que criar essas abstrações aí para você tratar. E a complexidade de cada Notifier vai ser implementado dentro do próprio Notifier. Então, assim, por exemplo, o Notifier não vai saber nada do SMS, nada do Facebook, nada do Slack. O SMS Notifier não vai saber nada do Facebook, nada do Slack. E aí você já cria já começa a separar, a encapsular as complexidades. Eu falo muito disso nos meus vídeos. Você está criando uma abstração, então o Notifier é como uma abstração. Eu quero notificar alguém. Desculpa, aqui eu tô falando do Observer, né, tipo, do Decorator. Então o Decorator, né, eu acabei misturando aqui. O Decorator é quando eu digo assim que, olha, nessa classe aqui você vai receber um Notifier. E esse Notifier pode ser tanto SMS, como Facebook, como Slack. E essa classe não precisa saber o que é cada um.
Vamos dar uma olhada no Observer. O que é o Observer? O Observer, se você sempre três coisas, né? Vamos ler aqui. Imagina que você tem dois tipos de objeto, um cliente e uma loja. O cliente está muito interessado em uma marca particular de um produto, digamos que seja um modelo novo do iPhone, que logo deverá estar disponível na loja. O cliente pode visitar a loja todos os dias e checar pela disponibilidade do produto. Mas quando o produto ainda está a caminho, a maioria das visitas serão em vão. Por outro lado, a loja pode mandar milhares de e-mails que poderiam ser considerados como spam a todos os clientes, blá blá. Parece um conflito de interesse. Aí a solução, qual que é a solução? Você cria uma interface que basicamente eu digo que, olha, eu sou uma loja, você pode adicionar subscriber. O que é subscriber? Toda vez que acontecer alguma coisa, eu vou chamar um método naquele subscriber. Então o cliente ele vai ter que implementar uma interface que ele é a subscriber. Observa que nem sempre eu tenho que ter um publish subscriber. Isso aqui é uma abstração. Então eu vou ter que adaptar essa nomenclatura para a minha solução. Eu falei no meu vídeo de Design Patterns, dá uma olhada aqui, que sempre que a gente olha para um Design Pattern, a gente tem que compreender a lógica dele, compreender a solução e implementar de acordo com o nosso negócio, né? Então vamos dar uma olhada aqui como eu implantei esses caras, né? Não, vou deixar um pouquinho para depois aqui. A última dica é: não tente ser o mais abrangente, né? Muito se fala que toda duplicação de código é ruim. Sim, duplicação de código é ruim. Mas quando a gente trabalha com objetos, a gente tem que identificar se a lógica parecida, ela é realmente igual. Por quê? Porque a gente vai tentar não fazer duplicação, mas pode ser que em algum momento a gente encontre um código que é similar, mas não é igual. E quando a gente precisa mudar um, a gente acaba mudando o outro, e aí tá um problema. Ou, quando a gente tenta usar o mesmo código, a gente acaba adicionando complexidade ali. Então, como é que a gente resolve essa questão da duplicação? A gente vai ter que fazer perguntas ao código. Falar assim, olha, esse objeto é da mesma natureza desse, o que eles têm em comum? Se você não encontrar nada em comum, não repita. Não crie um objeto em comum. Você está fazendo algo errado. E aí pode ser a natureza do que a gente fala de criar abstrações devem ser ruins, né? Então vamos dar uma olhada aqui, né? E aí eu vou falar aqui do Decorator, eu vou falar do Observer, eu vou mostrar como eu apliquei aqui nessa classe, que é o exemplo que eu vou trabalhar, o TCP Transformer. Então assim, o segundo item da minha fala hoje é passos para se criar abstrações de forma eficiente. E aí o primeiro passo é liste todas as responsabilidades do objeto. Então lembra quando eu falei ali que eu estava implementando o Stomp4j e eu percebi que, poxa, ele não é só para WebSocket, ele é para TCP também. E esse era o motivo do que estava falhando quando eu tentei conectar ao segundo server. Então, o que eu descobri? Eu descobri que, e aí vamos dar uma olhada aqui no Transport. O Transport foi a classe que eu criei para saber o quê? Qual que é o protocolo que eu estou usando, né? E essa classe, o que eu percebi nessa classe? Eu tentei isolar o meu protocolo e aí percebi assim, olha, o protocolo ele tem uma parte comum, assim, tanto que a spec ela podia ser usada um ou para o outro, não importava. E eu me perguntei para o protocolo assim, como que eu posso trabalhar o meio de transporte de forma abstrata, né? Então por isso que eu falei assim, olha, o transporte ele é uma coisa, ele é uma abstração. Eu criei a abstração transporte, e aí nessa abstração eu já coloquei ali que ela pode ser tanto WebSocket quanto TCP. Isso te lembra alguma coisa? Não te lembra? Então vamos voltar aqui, vamos trabalhar no Decorator. Esse transporte ele pode ser, eu tenho o Notifier, ele pode ser tanto TCP, tipo, quanto... então, aqui é o transporte, né? O Decorator, ele é uma forma que eu posso decorar o meu objeto. Então, assim, eu tenho ali o meu Stomp4j, né? Eu tenho o meu Stomp Client. Se você pegar aqui, ó, eu tenho o Stomp Client, que é a minha classe, que é a única classe que o usuário externo vai saber. E aí, esse usuário externo, ele vai criar um Stomp Client passando o quê? Uma URL ou um tipo de transporte. Ele não vai saber a implementação. Eu estou abstraindo para o usuário final
a minha complexidade de escolher a forma que eu quero me comunicar. Então, assim, quando você vai criar uma abstração, essa abstração tem que encapsular a complexidade. Se essa abstração não encapsula a complexidade, e aí eu vou até botar aqui, ó, como o sétimo item aqui, que a gente está fazendo isso, esse roteiro a gente está fazendo aqui online. A abstração deve encapsular a complexidade. Se ela não encapsular, ela não faz sentido. Então vamos voltar aqui para o Stomp Client, né? Outra coisa, observa que todos os meus constructors chamam o mesmo constructor, que aqui está todo o código. Isso aqui eu peguei do Elegant Object, é uma das dicas que o livro dá, né? E aqui em algum momento ele olha qual que é o tipo de transporte e ele tenta criar esse tipo de transporte. Aí ele pode ser nulo ou ele pode já vir definido. Então se o usuário afinal quer definir, não, eu quero que isso aí seja um WebSocket, mas dá para descobrir isso baseado na URL, e é o que acontece aqui dentro da classe transporte, dentro da interface transporte. A interface transporte ela vai ter essa habilidade de definir qual é o meu transporte e definir uma interface comum tanto para o WebSocket quanto para o TCP. Ela é a melhor que tem? Não foi a melhor interface. Ainda tinha umas melhorias aqui que eu quero fazer, mas não é o escopo desse vídeo, né? Vamos tentar definir aqui quais são o que a gente pode ter de interessante aqui na interface de transporte, que é o que a gente deve saber do lado do protocolo. Aqui eu defini o que é o send, né, que é o método send. Então, assim, a minha classe transporte deve ser capaz de enviar uma mensagem, ela deve ser capaz de abrir uma conexão. Observa que aqui, normalmente o TCP a gente abre a conexão e depois começa a fazer as coisas, né? Aqui a conexão é aberta em algum momento, né? Ela deve ser capaz de responder qual é o host. Essa aqui é a parte ruim que eu vi do protocolo, porque no protocolo ele pede o host e a maneira como ele comporta, de ser TCP ou não, se é TCP ou WebSocket, varia. Foi a coisa que eu não gostei, né? Ele deve ser closable, por quê? Por que deve ser closable? Isso aqui faz parte da minha interface? Não faz parte da minha interface, porém, a gente está falando de um recurso. Tanto o WebSocket quanto o TCP são recursos da máquina e eles devem ser bem tratados, né? A gente está falando do tempo de silêncio. O que é o tempo de silêncio? O protocolo, e isso é uma abstração que eu vou ter que fazer no cliente, ele vai ter que saber há quanto tempo eu estou sem receber mensagem daquele cliente. Então, é uma coisa que eu acabei colocando nessa interface porque é interessante. É o melhor nome? Não é o melhor nome, mas assim, vamos considerar aqui, o tempo de silêncio. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi identificar qual a minha interface transporte e perguntar quais são as responsabilidades dela. E quando a gente fala de uma interface, as responsabilidades sempre são o que ela vai prover para quem vai usar ela. Beleza? Do outro lado, quando a gente implementa uma interface, a gente já tem uma camada ali de comunicação. Aquela interface ela vai sempre usar aquela camada para implementar algo, né? E aí, assim, se eu pegar uma interface, não, eu estou falando aqui do TCP transporte, mas para fazer o TCP, para implementar esse cara, eu não preciso saber nada do que vem de fora. Então a gente já fala aqui de uma coesão. Coesão, a minha implementação ela tem que ser coesa entre si, ela tem que implementar, tem que ser bem simples ali a forma que eu vou implementar, ela não tem que saber nada do mundo de fora, todas as informações do mundo de fora têm que ser passadas, né? E ela não tem que ficar acessando coisas de fora não, né? Ela tem que ser bem sucinta ali. E aí, o que eu quero fazer aqui no meu TCP Transporte? Qual é a responsabilidade do TCP Transporte? E aí, se você ver aqui, eu tenho a classe TCP Transporte, né? Que ela basicamente, o que ela faz? Ela implementa o TCP. Então, assim, para o mundo externo, eu não tenho que saber nada do TCP. Nada, absolutamente nada. Então, assim, o TCP Transporte tem que encapsular toda a complexidade do TCP. E qual que é a complexidade do TCP? Ele tem que gerenciar a conexão TCP. Por isso o closable lá, se eu não fechar a conexão TCP, eu fico com minha conexão aberta, isso pode gerar um monte de problemas no meu software. Ele tem que ler as mensagens do socket, enviar as mensagens para o socket, e eu tenho que também informar
o tempo de silêncio, que o tempo de silêncio aqui é uma outra abstração, que é o tempo que eu não recebo mensagens, né? Então, seriam essas as minhas responsabilidades na minha classe TCP Socket. Tá, beleza. Mas, ó, pare, lê aqui. E aqui é o momento que a gente vai criar mais abstrações. E aí você não conhece o meu código aqui. Talvez você nunca tenha visto esse código. Mas pensa, vamos fazer perguntas aqui. Como é que eu envio mensagem? Enviar mensagem é uma das habilidades, né? Eu digo que para enviar mensagem, a mensagem tem que ser serializada. Se você já trabalhou com socket, o socket, quando eu envio uma mensagem para o socket, eu tenho que enviar bytes para o socket. Então, assim, eu tenho que pegar uma mensagem ali que é uma coisa do protocolo, né? Do protocolo, e aí todo protocolo tem uma forma de serialização, e tenho que enviar bytes para o TCP. O TCP ele só aceita bytes. Então, assim, a mensagem deve ser serializada e escrita no socket. Então, quando eu falo assim, converse com a sua classe, você deve fazer essas perguntas. Como eu envio mensagem TCP Socket? Ou como eu envio mensagem WebSocket, que é o outro que eu o WebSocket Transport, que é o outro que eu tenho. No WebSocket existe outra forma. Então, assim, a mensagem deve ser serializada também, só que de outra forma. E aí você vai ver porque que eu não achei tão bom o meu design aqui, como ele pode melhorar. Quem sabe aí, se eu usar esse projeto novamente, você vai ver ali as melhorias, né? E como eu recebo mensagem, né? Como eu recebo mensagem, o fluxo de dados é recebido. Então, se você tem um socket TCP, você tem um fluxo de dados chegando lá. E você não sabe identificar quando se termina uma mensagem e quando se começa uma mensagem. Se eu tivesse usando, e isso era uma das opções aqui, uma biblioteca como o NET, o NET ele já trabalha um pouco melhor essas abstrações, e você já tem que entender essas abstrações de corte de fluxo de mensagem, de data package, né? Então, basicamente, a gente pode falar assim de data package. O que é um data package? Data package é quando eu identifico, olha, eu tô lendo ali o fluxo, eu identifico assim, olha, esse é o meu pacote de dados que chegou completo. Então, assim, eu posso pensar nessa abstração de data package. Resolvi não colocar aqui essa abstração pelo seguinte motivo. Porque o meu dado, a minha spec falava de mensagem, então eu preferi usar mensagem, header, eu preferi usar a nomenclatura da spec. Então, assim, não usei data package aqui porque não tinha data package lá. E também porque foi a maneira mais fácil de implementar. O fluxo de dados recebido, e ao ser identificado o fim de uma mensagem, ela deve ser deserializada e informada ao cliente. Para e pensa aqui uma coisa, informada ao cliente. Lembra que isso aqui é um protocolo de Message Oriented Middleware, correto? Então como é que funciona um Message Oriented Middleware? Eu falo assim, ó, me subscreve nessa kiwi ou me subscreve nesse tópico. O Stomp4j aceita os dois modos. Então, assim, o que acontece é que é o seguinte, se a gente for ver um cliente que vai usar o Stomp4j, ele vai só dar um subscribe ali e vai ficar recebendo mensagem. Você consegue identificar alguma coisa de design patterns relacionado a isso? Não? Vamos voltar aqui, ó. Isso é um observer. Tá até aqui, ó, publish subscriber. Publish subscriber é um tipo de observer. Então a gente observa aqui. A gente observa que existem vários tipos de observers, né? Já tem até eu dei um tilt aqui na minha... então, observa que o observer, ele é uma coisa específica, ele tá aqui. Quando eu converso com a minha classe, ele fala assim, eu devo informar ao cliente. Beleza, como eu implemento isso aqui? Como eu implemento? Vamos lá. Primeiro a gente deve... ao fazendo pergunta, a gente identifica novas responsabilidades. E a gente vai ter as responsabilidades de alto nível e as responsabilidades de baixo nível. E aí fica uma coisa que é muito comum nós fazermos, que é não tratar as responsabilidades de baixo nível isoladamente. Então ali, eu tô no meu TCP socket, eu tô fazendo bufferização, buffer, eu tô fazendo deserialização, eu tô identificando o ponto de socket, eu tenho o stomp, eu dependo do meu stomp client ali para chamar o método stomp client. Então a gente acaba fazendo tudo. E esse tudo que é a falta de abstração. E aí
identificando as responsabilidades, a gente pode individualizar a responsabilidade. Mas observa uma coisa aqui. Eu estou tratando o meu objeto como algo que eu converso com ele. Eu estou conversando com o meu objeto. Então a gente consegue identificar aqui a responsabilidade de serializar, deserializar, buffer, eu posso fazer um buffer, eu posso identificar o ponto de corte da minha mensagem e eu tenho que informar ao Stomp client, o cliente, o Stomp client, né? Então, depois que a gente consegue listar todas essas responsabilidades, e eu faço isso muito com o meu código, eu pego uma classe, principalmente uma classe que eu vejo que ela está muito complexa, eu começo a listar as responsabilidades, porque às vezes a gente está numa classe, a gente não consegue nem identificar as responsabilidades daquela classe, mesmo sendo que a gente, sendo nós que estamos implementando aquela classe. Então, listar as responsabilidades é uma coisa, é uma hora que é um ponto que a gente para e começa a conversar com a classe. Ô, classe, o que você faz aí que eu não tô percebendo, né? E é muito comum a gente ir implementando, a gente ir jogando código, socando responsabilidade e não identificar as responsabilidades, né? E aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a criar classes. E isso aqui, associar responsabilidades com classes, a gente tem que começar a criar abstrações. É um momento que a gente cria abstrações. Então, por exemplo, eu cheguei a um momento ali no meu TCP transporte que eu comecei, olha, eu preciso fazer um buffer. Mas o buffer ele é específico do TCP? Sim, o buffer ele é específico do TCP. Vamos tentar entender por quê. Porque essa questão do data package já existe no WebSocket. O WebSocket não vou ter que identificar o ponto de corte. Então é muito diferente a maneira como eu trato o TCP transporte do WebSocket. Mas eu vou ter que criar o buffer. Vamos dar uma olhada nessa classe. Nessa classe buffer, o que ela faz? Eu crio um string builder, ele é bem simples, né? E toda vez que eu recebo uma linha, uma message line, aqui na verdade eu botei um message line, por quê? Porque é a maneira como eu estou lendo o TCP. Se eu ler de outra forma o meu socket, eu não chamaria de message line, eu botaria só string data, né? E outra coisa, é protocolo de texto, por isso eu estou trabalhando aqui com string. Se fosse um protocolo binário, talvez fosse um byte array, mas a classe não mudaria, né? E eu tenho que identificar se ela contém o message end. E observa uma coisa, o message end, aí você pode ver aqui, ele é o /U0000. Ele está na spec, eu estou deixando aqui na spec. Então eu não dependo aqui de saber um caractere específico. Eu já tenho uma mensagem ali, essa classe mensagem, ela tá o message end. Poderia ser ali que eu passasse para a minha classe e perguntava, posso cortar ou não posso cortar? Tem mensagem ou não tem mensagem? Poderia delegar isso para message. Dependeria muito da message? Sim, mas repara que eu estou fazendo um message buffer. Lembra que eu falei que a gente pode duplicar código? Então, assim, pode ser que eu tenha outros buffers aqui nesse projeto. Então, esse aqui é um buffer de message. Ele depende de mim. Ele obviamente vai depender de message. E aí, eu tenho duas coisas. Eu posso perguntar se existe outra mensagem e eu posso pega a próxima mensagem. Por quê? Por que próxima aqui? Por que isso vai pegar a próxima, a primeira do buffer? Porque eu posso receber mais de uma mensagem quando eu leio um socket, né? Eu dou um read no socket, eu posso pegar mais de uma mensagem. Mas eu sempre tenho aqui, eu tenho um string builder e eu estou sempre lendo a primeira mensagem daquele socket, né? A primeira mensagem daquele buffer, né? Então, assim, essa é a responsabilidade do message buffer, que é bufferizar, né? Buffer e identificação do ponto de corte. Então, vamos ver como é que a gente interage nela aqui. Né? Eu não uso no Send, o Send eu acabo fazendo isso aqui, aquilo que eu te falei, né? Que eu falei assim, eu acabo. Tem algumas coisas que poderia melhorar no socket, por exemplo, aqui eu dependo da string já, eu tenho um line break, então assim, esse meu código poderia melhorar muito, né? A minha intenção era fazer vídeos e procurar melhorar. Tem o meu connect, o meu silent aqui, e aqui é o meu read message. Como é que funciona o meu read message? Deixa eu tirar aqui line wrapper. Não, deixa quieto.
Aqui eu crio o meu message buffer, eu crio o meu input stream, eu crio um buffer local, né? Vou lendo dados do meu stream. Eu tive que fazer assim, porque às vezes ele não tem um line break, né? E aí travava. E aí acabou que eu quero melhorar esse código no futuro, né? Eu leio a minha mensagem aqui e vou appendando esse string aqui, ó. Eu vou lendo e appendando, vendo e appendando. E aí depois que eu faço o append, eu só pergunto, ó, enquanto ele tem mensagem, ele me avisa pro meu listener aqui, olha, recebi uma mensagem. Então, assim, eu criei aqui um listener que ele recebe um messenger. Então, vamos dar uma olhada, todos os lugares que o listener é usado aqui, ó. On connect, ou seja, esse meu listener, ele vai ter que saber, olha, quando ele conectou, quando ele recebeu mensagem, e só, né? Só. Por quê? Porque tem outras coisas, tem outras funcionalidades no listener, mas ele não tá especificado. Então, assim, pode ser que eu tenha outro listener nesse projeto, eu não lembro muito bem, né? Vamos continuar que o vídeo já tá longo aqui. O Transport Listener e o Stomp Client. Então, se a gente for no Stomp Client, se a gente for na classe Stomp Client, a gente vai ter aqui que eu vou ter um message. Ó, eu tenho o... ela vai implementar o Transport Listener. Então, assim, o meu TCP Client não vai depender do meu Stomp Client. Por que eu faço isso? Porque eu acabo limitando o que ele precisa saber do meu Stomp Client. É sempre bom a gente ter interface para limitar o grau de dependência, né? Quem defende o meu Transport Listener é o meu transporte. E ele vai limitar a dependência dele. Para você ver que meus vídeos não são editados. Eu tô implementando uma interface, eu estou limitando o grau de dependência. Então, eu estou limitando o grau de variância também, porque assim, pode ser que em algum momento eu queira mudar o Stomp Client, e se o meu transporte listener depender dele, vai complicar um pouco, né, o meu transporte. Então, eu acabo limitando. Então eu só digo que o meu Stomp Client, poderia ser outra classe, depende do meu Transport Listener. E aí o Transport Listener tem aquelas interfaces que a gente... não mostrei as interfaces. Ela tem o onConnect, onMessage e onError. Observa que o onError não é chamado lá no TCP Transport. A gente tem aqui um onError. Não tem o onError, mas vamos ver o WebSocket Transport. A gente tem um onError? A gente tem um onError. Mas um onError dele, né? Por quê? Talvez foi uma... talvez está ali como legado, né? Eu não sei se... não creio que eu não use mais, né? Talvez esteja como legado. Eu sei que existe um onError, mas depois eu descobri que o onError, ele não é chamado aqui por enquanto, né? Então vamos voltar ao nosso roteiro. E a última é a classe Message. A classe Message ela vai servir para deserializar, né? Então, assim, tudo que é de serialização eu coloquei aqui na classe Message. Observe que eu poderia ter usado o Message como um pojo comum, né? O Message ele tem uma interface, e aí eu vou lendo e poderia ter ali um Message Reader? Poderia, mas eu preferi colocar na classe Message. A classe Message tem um método estático aqui, ó, me lê esse conteúdo aqui. É uma das melhores das soluções? Não, mas assim, funciona e tá aqui. Isso aqui vai ser sempre assim, vai ser mais ou menos assim, né? Outra coisa, serialização. Serialização, observa que eu coloquei ali. Por que eu não coloco que o message se serializa? Porque eu precisei fazer um message builder. O que é um message? Isso vai muito da natureza desse protocolo, né? Esse protocolo eu vou ter que ficar colocando informações nele, e aí assim, eu vou botar o header, checar se o header já foi colocado e colocar o comando, né? E depois que eu colocar o comando, eu coloco o valor, né? Então, assim, isso é da natureza do protocolo. Eu preferi botar um message builder, porque isso aqui, se você for olhar o Stomp Client, vai estar ali os motivos de eu ter selecionado o message builder. Então, observa que eu acabei identificando acessibilidades, acabei criando abstrações e eu não deixei o código do meu TCP Connect se contaminar com essa complexidade. Então, assim, na minha interface ali
de send, eu poderia receber o message builder? Poderia receber já um message ali com todas as informações e fazer a deserialização dele ali, mas pela natureza do protocolo, que ali vai ser uma mensagem de texto comum, eu decidi já receber só um string, né? Eu decidi desacoplar o buffer. Então, isso é o que eu queria trabalhar aqui, como criar abstrações eficientes. E aí eu voltaria lá para o começo, né? Esse vídeo já está com 45 minutos, bem longo, né? E dizer que essas são as características de uma boa abstração, né? Assim, ela não vai ter um manager ali, vai ser possível conversar com elas, a gente tem que saber definir bem as responsabilidades da abstração. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, assim, talvez eu faça mais vídeos sobre design de código, eu quero usar esse Stomp4j. Hoje não foi, assim, eu considero que esse vídeo, eu queria ter adicionado melhorias a esse código. Essa série de vídeos vai ser um vídeo onde eu vou adicionar melhorias a esse código, mas a demanda de se criar roteiro para mim e a demanda de fazer código, principalmente pro canal, eu não estou conseguindo absorver na minha agenda, então eu já peço perdão para vocês aí que estão esperando muitas coisas novas. Qualquer dúvida, subscreva o canal aí, qualquer dúvida, manda aí em comentários, manda pergunta, entra em contato comigo no Twitter, em outras redes sociais, eu tô sempre ali no Mastodon, no Twitter, no Blue Sky também tem um aplicativo, manda mensagem, tamo aí para qualquer coisa. Muito obrigado por tudo, valeu!